Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo de número 22. Nós vamos ler do versículo 37 ao 40. Tem a versão contemporânea aí? Tem? Se não tiver, põe a ARA, a Almeida, revista atualizada. Ela é mais parecida com a versão que eu estou hoje. Antes de fazer a leitura, essa Bíblia aqui foi um presente. Era a Bíblia do pastor João. E tem um monte de coisa anotada aqui, gente. Tem uma Bíblia rica. Tem muitas anotações que ele fazia, a letra dele está aqui, um monte de coisa riscada. E eu confesso que eu tenho devorado cada vez mais a palavra do Senhor, por ter recebido esse presente lindo aqui da família do pastor João, amém? E vou usar ela hoje. Mateus capítulo 22, do versículo 37 ao 40, os irmãos encontraram? Diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu, de toda a tua e de todo o teu. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Curve sua cabeça agora, feche seus olhos. Meu Deus, eu quero te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor fez até aqui. E por essa palavra que vai continuar, Pai querido, falando aos nossos corações. O que eu te peço é que eu possa compartilhar, Pai querido, aquilo que o Senhor colocou já em meu coração. E que no nome de Jesus possamos sair daqui com um novo aprendizado. E com fome e sede do Senhor. Os irmãos concordam dizendo amém? Eu tenho certeza que essa palavra não é uma palavra nova para muitos dos irmãos que estão aqui, senão para 100%. É uma palavra que todo mundo já ouviu algum dia. Afinal de contas, só para você entender o contexto, o que estava acontecendo na história, durante o período a qual Jesus falou essas frases, os fariseus, os escribas estavam ali, como sempre, procurando uma maneira de colocar Jesus em xeque. Procurando uma maneira de fazer com que ele errasse de alguma forma, para usar desse erro, para expulsar ele daquele lugar, tirar ele dali. E nesse propósito, Jesus já havia calado muitos por conta dos seus ensinamentos e deixado de certa forma os saduceus mudos com tudo que ele havia falado. Então um homem se levanta e vai trazer um questionamento com propósito de, vamos ver se ele sabe de tudo mesmo. Achando que de repente, isso já é o que passa na minha cabeça, que de repente Jesus escolheria um dos mandamentos que foi entregue a Moisés, deixando de lado todos os outros ensinamentos e princípios que Deus havia dado até então àquele povo. Mas sabe o que é mais lindo dessa história? É que Jesus pega tudo que já havia falado, havia sido entregue como ordem, e resume em poucas palavras, sem deixar absolutamente nada que era dito na lei para trás. Aonde ele vai começar, quando nós lemos o livro de Marcos, não com o texto a qual nós lemos, mas de uma maneira um pouquinho diferente, porque Marcos vai dar um detalhe que no livro de Mateus e no livro de Lucas nós não encontraremos. Ele vai dizer o seguinte como resposta àquele homem: ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Deus. Ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Deus. Eu vou melhorar, porque eu tenho certeza que aí você vai entender assim de uma maneira que você vai falar: nossa,
Ouve, ó Igreja Irmão. Ouve, ó São Paulo. Ouve, ó Brasil. Ouve, nações. Ouve toda a terra. O único Deus que existe é Yahvé. Não existe outro. Não existe ninguém que possa estar diante dele e suportar a sua glória, a sua magnitude, a sua soberania. Só existe povo que está no mundo, um único Deus. E esse é o Deus que nós servimos. E esse é o Deus que fez você acordar hoje de manhã. Esse é o Deus que fez você atravessar mais uma jornada de uma semana. Esse é o Deus que foi lá de manhã do lado da tua cama e falou assim: levanta que hoje tem culto, você precisa me adorar. Esse é o Deus que tem guardado a tua vida, a tua casa, a tua família. Esse é o Deus que já fez promessas, tantas promessas que saíram nesse ano de 2024 e vieram para mim e para você. Esse é o Deus que não tarda nem falha. Esse é o Deus que é conhecido quando nós lemos Apocalipse 21, por Ele mesmo citar assim: o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Só existe um. E depois ele vai trazer o maior ensinamento para aquele povo que estava preocupado com os ritos e a religiosidade. Um povo que não suportava ver alguém doente sendo curado no sábado, mas que, se uma de suas ovelhas caísse em um abismo, faria de tudo para buscá-la. Um povo que não tinha entendimento, compreensão, que em primeiro lugar e acima de tudo está o único Deus. Mas posterior a isso, o próximo. E ele vai trazer o grande mandamento como ensinamento para mim e para você. Se nós olharmos a nossa geração e os dias de hoje, nós com certeza, com pouca análise, vamos entender que não estamos vivendo dessa maneira. A Bíblia nos fala que o amor de muitos, nos últimos dias, se esfriaria. Como pode a gente estar atravessando a rua e ver alguém em risco, virar o nosso rosto, ou fechar os nossos olhos, para não se envolver naquilo? Tem um filme que eu acho ele muito lindo e que fica aqui a indicação para você assistir, que se chama O que Jesus faria se estivesse no seu lugar. Talvez, meus queridos irmãos, se eu e vocês fizéssemos essa pergunta para toda decisão que a gente tivesse que tomar, muito diferente nós estaremos vivendo e andando nos dias de hoje. O que é que Jesus faria se estivesse no meu lugar agora, vivendo exatamente essa situação? Como é que ele honraria o nome de Deus, amando a ele de todas as formas e com toda a compreensão, sem deixar de amar ao próximo como se fosse ele mesmo? Eu vejo que muitas vezes, e entenda, igreja, isso é uma palavra para que a gente saia aqui com uma compreensão maior sobre o que tem acontecido nesses dias. Eu vejo que nos últimos dias que nós estamos vivendo, o mundo cada vez caminha a passos largos para um individualismo total. As pessoas cada dia que passa se tornam mais preocupadas com a sua própria vida, deixando de lado muitas vezes até mesmo aquele que mora debaixo do mesmo teto, que divide a mesma cama, que senta na mesma mesa. E isso é alarmante e preocupante. Mas eu creio que eu estou diante de uma igreja sábia, inteligente, que foi alcançada por Cristo Jesus e transformada por Ele, aonde no nome de Jesus nós amamos Deus sobre todas as coisas, mas não deixamos o próximo porque amamos como se fosse nós, amém? Mas a verdade é que estratégias estão sendo colocadas nos dias de hoje com uma única finalidade, um único propósito. Primeiro, nos afastar do nosso Criador, nos afastar do nosso Pai.
nos afastar de Cristo Jesus, fazendo com que a gente se esqueça sobre a maior mensagem que já existiu na face da terra, que foi gravada não com papiro, tinta, não com papel e caneta, não com uma impressora, mas com sangue e sangue no madeiro, aonde diz que Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, não para a gente perecer, mas que a gente tenha uma morada ao lado dele por toda a vida eterna. Mas fato é que mesmo diante de tal mensagem essa que quando eu me lembro eu fico envergonhado dos meus dias e daquilo que eu faço, ainda assim as distrações são tantas que nós conseguimos nos perder diante de duas coisas que Cristo nos ordenou. Entenda bem, Ele ordenou e não fez um convite. Ele disse, é isso que vocês têm que fazer. Afinal de contas, a pergunta era, qual é o maior mandamento? E ele responde, o maior mandamento, o primeiro, o maior é ame o Senhor. Ame o seu Deus. Ame o único Deus que existe nesse mundo. Ame com todo o seu coração, ame com toda a sua alma, sua vida, e ame com todo o seu entendimento. Marcos ainda vai acrescentar, ame com todas as suas forças. Esse é o primeiro, o maior e o principal. Jesus está me ensinando ali, os princípios não mudam, por mais que as pessoas mudem. Os valores não mudam e eles não são negociáveis. Vai para o livro de Êxodo, quando Moisés recebe os 10 mandamentos. Se nós analisarmos os 4 primeiros mandamentos, veremos que tudo está falando sobre Deus. Mas do 5º em diante, ele vai falar sobre comunhão, sobre as pessoas, quem te cerca e quem está à sua volta. Quando questionado, ele fala sobre tais princípios, ele fala sobre os valores. Ele entrega àquele povo algo que tem ecoado até os dias de hoje. Meu irmão, nós temos tudo para trilhar um caminho que agrada o coração de Deus. Basta a gente ter entendimento daquilo que Jesus deixou para nós em Mateus capítulo 22, dizendo, ame o seu Deus, ame o Senhor e ame ao próximo como a ti mesmo. Mas as distrações vêm, nos esquecemos de como temos que viver, nos esquecemos do que temos que fazer. Se nós analisarmos as últimas palavras que estão sendo ministradas nos últimos pelo menos 2 meses, nós veremos que o Senhor está chamando a nossa atenção para colocarmos a nossa vida em ordem, ajustarmos as coisas. Palavra linda e maravilhosa que o pastor Gustavo trouxe há 2 domingos atrás. Coloque a sua casa em. Ele chama, tem um chamamento para mim e para você, dizendo, se tua casa está desestruturada, se a tua casa está desestabilizada, se a tua casa anda em desequilíbrio, é momento de colocar em ordem. Por quê? Simples, o Senhor está voltando. Jesus está voltando. Cristo, o noivo, o leão da tribo de Judá, está voltando. E ele voltará para levar a sua noiva. Logo ele tem pressa, para que se você não tem azeite na lamparina, corra e abasteça, porque ainda há tempo. Corra e organize, porque ainda há tempo. Mas o tempo é uma matéria-prima que cada dia que passa, ela se torna mais escassa e não é renovável. Tempo, quando vai, não tem como voltar. Quando lançado algo diante do tempo, é impossível esticar a mão e reter aquilo que foi feito. Se é algo de ruim,
podemos então nos arrepender e tentar mudar as próximas plantações, mas a que foi feita, Eclesiastes capítulo 3 vai nos alertar sobre isso. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Mas muitas vezes nós estamos vivendo como se o tempo fosse renovável, como se a nossa vida não tivesse prazo de validade. Meu irmão, deixa eu te falar, o fim está próximo. E para muitos o fim está mais próximo do que imaginamos. Ontem tinha, hoje não tem mais. Ontem não tinha, talvez hoje tenha, mas o fato é que quando passa, não dá para voltar atrás. E aí Cristo vem e nos alerta: põe a sua casa em ordem. Passando isso, Ele diz: toma a sua cruz e volte para o lugar que você veio. Vai lá, resolve as paradas lá. Vai lá. Ou seja, mais uma vez, uma exortação com uma finalidade, um único objetivo. Sabe qual é? O rei está voltando. E Cristo tem pressa nisso, meus irmãos. Não podemos achar que o dia de amanhã é palpável, porque não sabemos o que vai acontecer com as nossas vidas daqui 5 minutos. O que dirá daqui 24 horas? Não temos a certeza. Podemos até ter um planejamento, podemos ter as nossas metas, os nossos objetivos, podemos ter anotado ali o que queremos ou não queremos fazer, mas fato é que o tempo pertence somente a um, que não é detentor somente do Cronos, mas também de Kairos. Esse é Jesus, o nosso rei. Nós, no máximo que conseguimos é olhar o horário, ajustar o despertador, arrumar o alarme, programar uma nova tarefa na agenda. Mas se Deus não guardar a cidade, meu irmão, se Deus não guardar a cidade, se Deus não guardar a sua vida, se Deus não guardar a sua família, se Deus não guardar a sua casa, em vão vigia a sentinela. E mais uma vez agora Ele vem com um ensinamento através de uma palavra de exortação para mim e para você na manhã de hoje. Mas sabe o que eu sinto com isso? É que Ele está nos chamando para mais perto nos dias de hoje. Ele está chamando a mim e a você, dizendo: eu quero ter mais tempo com você. Tempo de qualidade, tempo de intimidade, tempo que não se qualifica, tempo que não se pode adjetivar. Tempo que quando estamos perto dele, sequer vamos conseguir explicar. E Ele tem chamado: vem, mas organiza suas coisas, ajusta sua casa, arruma sua família, pede perdão, libera perdão. Faz, não fique esperando o melhor momento, mas simplesmente vai e age. Sai dessa inércia que você está vivendo, mas no nome de Jesus, faça alguma coisa. Mude. Lá no teu trabalho, aonde você estuda, na tua casa, no bairro, no mercado que você frequenta, aonde pisa a planta dos seus pés, Jesus está dizendo nessa manhã, para mim e para você, que ainda temos tempo de mudar a imagem que estamos externando nos dias de hoje. Eu sei que isso é difícil, uma vez que o nosso social já nos conhece de alguma forma. E como é difícil se de repente você tem uma vida dentro da igreja e outra fora dela. Como mudar o meu comportamento, as minhas ações, como mudar as minhas palavras, como mudar tudo o que eu faço com os meus amigos, sendo que tem 10 anos que eu pratico exatamente as mesmas coisas, que eu tenho os mesmos hábitos, que eu faço exatamente tudo igual. Como que eu mudo, pastor? Se arrependa, peça misericórdia a Deus e simplesmente ame Ele mais do que os seus amigos. Ame Ele mais do que qualquer coisa. Ame ao Senhor mais do que qualquer pessoa.
Isso é o suficiente para que a gente tenha uma mudança e também mude o cenário que estamos vivendo. E isso podemos provar na palavra do Senhor. Você se lembra de um camarada chamado Saulo? Vou melhorar, Paulo. Lembra desse cara? Ele passou de perseguidor a... Ele foi do cara que torturava e buscava os cristãos para propagar o evangelho e ser o maior missionário que o mundo já viu, sem ter medo das consequências, sem ter medo de virar um mártir. Ele simplesmente foi e fez. E como que isso aconteceu? Um dia, ele estava em um caminho, em seu cavalo, e Jesus veio falar com ele. Ele estava prosseguindo com a sua jornada de vida, com um planejamento diário que ele tinha, com um planejamento semanal que ele tinha, com as suas metas muito bem organizadas. E Jesus veio falar com ele. Você está entendendo? Talvez você chegou aqui hoje acreditando que o que te trouxe foram suas próprias pernas. Foi o seu desejo de estar na igreja. Mas você tem tudo muito bem estruturado e organizado. Inclusive a forma que você faz, fala e deseja as coisas lá fora. Mas Jesus veio aqui hoje para falar com você. Não sei se vai acontecer como aconteceu com Paulo, que não pôde suportar a glória de Deus, mas ao cair do cavalo compreendeu que quem estava diante dele não era qualquer pessoa. A pergunta que ecoou era: por que você me persegue? Ele pergunta quem é. A história, não vou entrar nessa dinâmica dessa história hoje, mas você sabe o que acontece? Esse homem fica cego. Por quantos dias? Quantos? Então os irmãos assim agora, EBD, escola bíblica, 3 dias. Ele é cuidado por alguém que um dia ele também perseguiu. Mas no 3º dia ele volta a ver. Não tinha o louvor na época, mas se tivesse, provavelmente Paulo estaria cantando: fere meu coração. Depois daquele dia, ele tem sede e fome de Jesus. E ele começa a se dedicar, a se desdobrar, a colocar a casa em ordem, a ajustar as coisas, para depois sair dali pronto a propagar o reino de Deus e esse amor que o encontrou. O mesmo amor que encontrou Paulo, encontrou a sua vida, meu irmão, encontrou a sua vida, minha irmã, encontrou a sua vida, a igreja do Senhor Jesus um dia. O mesmo amor que fez Paulo deixar de lado os seus planos é o mesmo amor que te resgatou do lamaçal do pecado. É o mesmo amor que te trouxe aqui nessa manhã. É o mesmo amor que está te visitando na tua casa agora, que está entrando nesse hospital e estando do teu lado a um leito, dizendo: eu transformei, eu transformo e vou continuar transformando pelo poder que há na palavra, no nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Aleluia. Vou tentar deixar você um pouco mais chocado, porque foi assim que eu fiquei quando o Senhor me visitou na minha casa para falar sobre essa mensagem. Eu não sei vocês, mas a gente sempre tem um lugar que a gente ama se dedicar ali e falar com o Senhor. Eu tenho 2. O primeiro é meu carro. Lá eu posso chorar, fazer as coisas, ninguém vai estar vendo. Outra é quando eu estou no banheiro, tomando banho. Nossa, gente, é uma coisa tão doida, sabe? E lá eu ouvi claramente o Espírito Santo dizer o seguinte para mim: o que você faria? Como você conduziria? Como você iria falar, responder, se você soubesse qual é o teu último dia de vida?
Na hora eu estava tomando banho, eu falei assim, what? Jesus? Como assim? Mas como seria o nosso comportamento se de repente nós tivéssemos a resposta de qual seria o nosso último dia nessa terra? Como que a gente ia se comportar? O que a gente ia falar, fazer? Qual que seria a nossa dedicação de tempo? Muitos pensando, né? Estouraria o cartão de crédito, pastor. Misericórdia. Mas como que a gente ia agir de fato? Foi só para quebrar o gelo. Eu olhei ele aqui em cima e mandou tudo assim. Deixa eu dar uma... Se a gente tivesse tal resposta, como que a gente ia agir? O que a gente ia fazer, gente? Talvez a gente ia curtir um pouco mais os filhos. A gente ia cuidar um pouco mais da casa. A gente ia organizar mais as coisas. A gente ia falar mais do amor que nos encontrou. Faríamos. Porque temos a certeza qual que é a data final. O prazo de validade está chegando. E aí, o que eu faço? Nós não temos isso. Mas tem uma data que eu queria te revelar hoje. Está pronto para ouvir? 2 pessoas. Todo mundo tem medo nessas coisas. Ai. Faltam menos de 3 meses para se findar o ano de 2024. Para ser mais preciso, faltam 73 dias para acabar esse ano. Sabe o que é mais doido? É que se passaram quase 300 dias do ano de 2024. O que nós fizemos com todo esse tempo que Deus nos entregou? Para quantas pessoas nós declaramos que Jesus está vivo? Para quantas pessoas nós dissemos que nós somos testemunhos vivos de que Deus pode transformar? Para quantos nós falamos que amamos a esse Deus? Sabe, muitas vezes nós somos bons porque temos informação. E entenda, informação é diferente de intimidade. Eu posso conhecer muito bem alguma coisa ou alguém pelas informações que eu tenho. Mas intimidade só tem um jeito de se ter. É conversando. É falando. E aí, se eu te perguntasse, quantos dias desse ano você pode dizer que de fato você amou o Senhor? John Bevere, pastor norte-americano, ele tem uma frase em um livro seu, que talvez eu já tenha até falado aqui algum dia, que fala exatamente o seguinte. Na verdade é uma pequena história. Ele vai dizer assim que um casal, noivos, estão prestes a se casar. Chegando próximo da data do casamento, a noiva vai chegar para o noivo e vai falar assim: eu queria te propor um negócio antes de nós casarmos. A semana ela tem quantos dias? 7. Eu vou ser sua, impecável, sem errar, sem falhar, atendendo todos os seus desejos e necessidades durante 6 dias da semana. Mas um dia será meu para eu fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. Inclusive, me deitar com outros homens. Você aceita? Se você fosse o noivo, qual seria a resposta? Se liga, mané. Tá maluco? Provavelmente você ia fazer igual o da Atena, dar uma cadeirada nela, não é? Você não ia aceitar aí, irmão? Ia aceitar? Ninguém ia aceitar. Mas ela fala: eu tenho uma oferta melhor. O mês tem 30 dias. 29 dias do mês, serei sua, sem errar, sem falhar, impecável, atendendo todas as suas necessidades. Mas um dia do mês, eu vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. Inclusive, sair com outros homens. Qual foi a resposta do noivo? Tá louco? Tá loucona, amor? Minha última oferta. 365 dias, é isso? 64? Ô Silvio. Ai, tá bom. Pô, ele já cortou meu negócio. 364 dias.
serei sua, sem pecar, sem errar, sem falhar, atendendo todas as suas necessidades. Mas um dia do ano, só um dia, eu vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, inclusive sair com outros homens. Qual foi a resposta daquele noivo? Qual seria a sua resposta? Mas é engraçado que é o mesmo tipo de negociação que estamos propondo ao nosso noivo. Toda vez que se inicia uma semana, toda vez que se inicia um dia, tem 24 horas, me dá só uma hora. Deixa eu te falar, o noivo te ama e ele zela pela tua vida. O mínimo que nós temos que fazer é ter o mesmo zelo e amor que ele tem por mim e tem por você. E é isso que ele vai nos ensinar quando lemos tais versículos. Ame ao Senhor sobre todas as coisas. Ame a Deus, o único Deus. Ouve, igreja irmão, só existe um Deus no mundo. Ame esse Deus com todo o seu coração. E quando ele fala coração, ele está dizendo com tudo que você pode, com todos os sentimentos, do jeito que você pode expressar tudo. Ame com seu coração. Depois ele continua, mas não só ame com o coração, ame com a sua vida, ame com a sua alma, ame com a dedicação do seu tempo, ame com aquilo que faz você encher os seus pulmões de ar, ame com aquilo que faz as suas veias passarem o sangue e pulsar o teu coração, ame com toda a sua vida. E continua, mas não deixe de amar este sem ter entendimento. E aqui ele está dizendo para mim e para você: deixa de lado o teu intelecto, deixa de lado os teus conhecimentos, porque quando estamos perto de Jesus, não existe inteligência que possa ser maior que a sua sabedoria. Então, se algum conhecimento você tem, ame com todo esse entendimento, ou seja, ame com o seu coração, ame com a sua vida, mas também ame sabendo que você o ama. E Marcos vai declarar, mas também ame com toda a sua força, com toda a sua vitalidade, com todo o seu vigor. Meus irmãos, ele está dizendo para mim e para vocês: eu quero pessoas que se acheguem perto de mim, me amando com tudo que elas podem, sem negociar, sem propor, sem dizer que dá para fazer alguma coisa, tem uma brecha, se desviar um pouco, não, mas ame de todas as formas. Meu irmão, entenda, não somos santos, todos nós pecamos, e aquele que diz que não peca, então já. Mas existe uma graça que onde abunda o pecado, superabundará a graça de Cristo Jesus, que já veio e nos remiu, nos lavou e tem nos transformado dia após dia. Sabe por quê? Aquele que começou a boa obra em minha vida, em sua vida, na vida da sua família, é fiel para completá-la até que ele venha. Amor, entenda, não é um sentimento. Pastor William falando groselha lá em cima. Amor não é um sentimento. Por quê? Porque quando eu sinto, eu estou vetado e atrelado a agir de acordo com aquilo que eu sinto. Mas esse amor que Cristo está nos ensinando é um amor de não sentir, é um amor de decidir. Eu decido amar Jesus, eu decido amar a esse Deus, eu decido amar o Senhor, independente da minha circunstância, eu decido amar Jesus.
Independente da minha vida, eu decido amar ao Senhor. Independente do posicionamento da minha família, eu decido amar Cristo. Independente do meu cônjuge estar desviado, independente dos meus filhos não estarem ainda aos pés do Senhor Jesus, eu decido amar o Senhor. Independente se eu tenho a saúde restaurada, ou se eu estou em fase de tratamento, ou se eu estou vivendo um momento delicado da minha saúde, ainda assim eu decido, porque esse amor não está atrelado ao que eu sinto, mas ao que eu decidi. E no nome de Jesus, decida hoje amar ao Senhor com o teu coração, com a sua alma e com o seu entendimento. Quantos estão decididos a amar Jesus dessa forma? Quantos estão decididos a amar Deus sobre todas as coisas? Quantos estão decididos a pagar o preço que for ter pago para amar Jesus e demonstrar isso? É sobre isso. É sobre a entrega de tudo que nós temos para amar esse Senhor. Meu irmão, sua vida não vai ser mais fácil por causa disso. Óbvio que não. O tempo vai ficar mais escasso, vai ficar mais difícil ler a Bíblia, vai ficar mais difícil fazer um jejum. Você vai lá, faz um propósito: não vou comer carne essa semana. Aí a igreja vem, feijoada. Gente, os de casa. Mas não foi por aquilo que eu senti. Foi por aquilo que eu decidi. O amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor tudo crê. Palavras ditas pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13. Vai lá ler para você entender sobre isso. E para finalizar, mas não menos importante, ele vai dizer o seguinte: depois de citar que esse é o primeiro e o grande, o outro é semelhante a esse. Você vai amar o teu próximo como se fosse você. Eu sei que muitas pessoas às vezes passam por problemas, por guerras dentro de sua mente. E meu irmão, entenda, isso faz parte da tua jornada e do teu processo. Se você entrou aqui hoje, ligou essa live hoje dizendo assim: eu não tenho capacidade, pastor William, porque minha mente está bagunçada. Deixa eu te dizer, o mesmo Jesus que venceu a morte pode ajudar você a vencer esse desafio. Mas se ele não fizer, sabe o que é mais lindo? É que ele continua sendo o mesmo Deus. E existe uma graça, entenda bem a compreensão da palavra graça que eu estou utilizando aqui. Sobre isso, por quê? Adorar o Senhor no meio da dificuldade, meu irmão, é difícil demais. Mas Ele deixou para mim e para você uma palavra que nos motiva a chegar no último dia e ouvir o nosso nome sendo ecoado quando Ele abrir o livro da vida. Ele diz o seguinte: chegará o tempo que não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor, não haverá mais problemas, porque eu fui para preparar essa morada nova, palavra de esperança, e eu voltarei para buscar vocês e os levar para morar ao meu lado, e eu serei o seu Deus, e vocês serão meus. Tem uma palavra de esperança para mim e para você: vai passar. Mas enquanto não passa, Ele não promete que Ele vai resolver tudo, mas Ele diz: vocês não ficarão órfãos. Eu vou deixar um amigo, o Espírito Consolador, que Ele vai dar suporte para você em toda a jornada da tua vida. Vocês não vão ficar órfãos, não vão ficar sozinhos. Isso talvez não seja para todos, mas o Espírito Santo falou muito forte para mim agora. Por acaso pode uma mãe se esquecer dos teus filhos, desde que ela carregou durante tanto uma gestação no seu ventre?
pode essa mulher se esquecer deste. Eu estou dizendo para você, ainda que ela se esqueça, ainda que a tua história, o teu passado tenha sido um passado, uma história difícil, onde os teus pais te rejeitaram, e você está dizendo assim, eu não tenho capacidade, porque eu não tenho como entregar o que eu não recebi. Deus está falando para você nessa manhã, se essa se esqueceu, eu todavia nunca me esqueci de você, porque eu mandei gravar na palma das minhas mãos o seu nome. Se você chegou aqui, não é porque você foi forte, mas porque Ele te fortaleceu num período de fraqueza. É porque Ele tem dado o suporte que você tanto precisa. É porque Ele tem feito com que você se levante. Então, meu irmão, se está para trás, deixa para trás, segue adiante, porque o Senhor está dizendo, hoje será escrita uma nova história. Nós precisamos fazer só isso. Simples, mas não simplista. Existe uma dificuldade dentro da simplicidade. Meu Deus, parecia o Sérgio Cortella falando agora. Que não é fácil fazer as coisas que nos foram ordenadas. Mas se nós amarmos Deus sobre todas as coisas e com todas as nossas forças, amar ao próximo será uma consequência. Não é isso que está dito? Como podem dizer que me amam se vocês não amam a quem estão vendo? Agora, se de fato amamos a Deus que não vemos, com certeza conseguiremos amar aquele que está do nosso lado. É óbvio que essa prática, colocar esse exercício para rodar mesmo, concluir essa tarefa, não é fácil, como eu disse, mas ela é simples. Sabe por quê? Na grande maioria das vezes nós temos até empatia e certa facilidade para perdoar, abraçar quem nem conhecemos. Não é assim no nosso trabalho, se de repente alguém apagar um arquivo que era importante para você. Puxa, apaguei aquela planilha, rapaz, você está 2 anos fazendo. Você vai fazer, por dentro você vai falar, miserável, que o mundo acabe agora. Mas quando você externa, você sorri e diz, está tudo bem, eu começo de novo. Perdoamos com certa facilidade. Quando alguém na rua de repente passa e pisa no seu pé, sorry, não sei, eu estou falando em inglês, estou gastando aí. Aí você olha para ele e fala, não sei o que falar em inglês, tá tudo certo, eu te perdoo. Mas parece que isso se torna mais difícil com aquele que nós temos intimidade. Se torna mais complicado de se realizar com aquele que nós deveríamos mais amar. Quando chegamos em casa e o nosso cônjuge pede um tipo de auxílio, mas o que nós externamos é a nossa raiva, justificando que o nosso dia foi difícil. Deixa eu te falar, meu irmão, Deus não está falando só com você. Ele moe eu lá em casa, primeiro lá, depois traz para cá. Ou quando seus filhos vêm pedindo por atenção, mas a única coisa que você quer é não perder o próximo feed, o próximo stories, o próximo reels. Antes era o controle da TV, né? E aí quando voltamos, ao invés de colocarmos a nossa atenção, o que fazemos é externar toda a nossa raiva que está dentro do nosso coração, como se aquela criança nem pudesse estar ali. E você fala assim, é difícil, pastor, porque você não convive com meu marido, aquele Chuck. É possível, porque você não convive com a minha mulher, a noiva do Chuck. Você não vive com eles, por isso você fala isso. Os meus filhos, eu chego em casa, eu nem entendo o que eles falam, que eles correm, derrubam as coisas, quebra. Quando eu olho para eles e falo, o que está acontecendo? Eles falam, e continua correndo. Não! Deixa eu te lembrar. Alguém que estava próximo de Jesus, que dizia ser seu discípulo, o vendeu por algumas moedas de prata. Traiu ao seu melhor amigo.
Posterior a isso, ele teve que ser açoitado, e não de qualquer forma, mas açoites que dilaceravam a sua pele, por conta de uma sentença sobre algo que ele nunca cometeu. Como se não bastasse, pela via dolorosa, ele teve que caminhar uma jornada de dificuldade, carregando o peso de um pecado que ele nunca cometeu. E ainda para finalizar, chegado em Gólgota, já com as suas mãos e pés transpassados por cravos pontiagudos, como se não bastasse todo o sofrimento e toda a dor, ele tem sede. E mesmo diante de sua nudez e toda humilhação que ele já havia passado, alguém vai lhe oferecer vinagre embebedado em uma esponja que era utilizada para higiene pessoal nos banheiros. E quando isso é entregue, o que ele externa não é a mesma coisa que eu e vocês externaríamos, porque ele foi e sempre será o maior modelo do que é amar ao Pai e cumprir com as ordens e os princípios que ele o deixou. Ele sempre foi e sempre será o maior modelo do que é amar ao próximo como se fosse a ti mesmo. Talvez se fosse eu ou você, por muito menos, algo muito mais razoável, nós estaríamos simplesmente querendo a morte dessa pessoa, com um desejo de vingança. Mas ele vai nos ensinar, não só com as palavras, mas com sua vida, porque provavelmente ele ergueu os olhos para os céus e disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Deus tem pressa. É uma exortação para mim e para vocês. Para quem está em casa, sim. Mas deixa eu te revelar algo que talvez você ainda não saiba. Toda exortação traz em seus braços a oportunidade de reconstruir, recomeçar, de um novo início. O Senhor está dando para mim e para vocês nessa manhã uma oportunidade. E esse é o tema da mensagem. Para mudarmos e desejarmos ser transformados. Não dê desculpas. E para finalizar essa palavra, o grupo de louvor pode subir aqui rapidamente. Um camarada no dia 12 de outubro de 1944. Seu nome era Harry. Sobrenome Truman. Vai assumir a presidência dos Estados Unidos da América. Ele assume porque o presidente que havia sido reeleito veio a falecer. A primeira atitude de Truman é, ao entrar na Casa Branca, ir até o salão central, que é chamado de Salão Oval. E naquele salão, era como se fosse a ponte para entrar em todas as outras salas. Então, para você ir de uma sala a outra, você tinha que passar pelo Salão Oval, pelo Salão Central. Ele vai colocar uma mesa e manda imprimir em um quadro a seguinte frase: as transferências de culpa terminam aqui. O que eu estou querendo dizer com isso? Que nós vamos nesta manhã parar de transferir a culpa ou querer nos justificar do porquê fazemos ou não fazemos, mas sim nos dedicar a uma vida de devoção e devoção em profundidade, a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como se fosse nós mesmos, porque essa é uma oportunidade que Deus está nos dando nessa manhã, no nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor?